Se você já foi numa igreja e você sentiu um clima estranho no ar, uma certa tensão, as pessoas ali chegando com medo ou ao mesmo tempo reverência diante de certas lideranças. Se você já viu isso ou sentiu isso alguma vez, eu acho que você pode ter se deparado com algo muito mais sério do que você imagina. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre pastores narcisistas e como que a gente pode identificar uma liderança egocêntrica que só pensa em si mesmo e que traz a sua comunidade, traz a sua igreja para um local nada espiritual. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí, galera? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o pastor Caio César, eu sou ministro da Palavra de Deus e sou também professor lá na plataforma de cursos da Udemy. Se você quer conhecer um pouco mais do Evangelho e como que você pode vivê-lo todos os dias da sua vida, dá uma olhada aqui no link da descrição. Tem vários cursos legais, eu tenho certeza que você vai gostar. E também não deixe de curtir esse vídeo, de deixar esse seu joinha abençoado que faz milagre aqui no nosso canal. Também, galera, por favor, se inscreva, ative o sininho, comente aqui também coisas que você gostaria, né, falar sobre essa questão de pastor narcisista, porque o seu comentário não só ajuda o YouTube, mas me ajuda e ajuda todo mundo que estiver chegando aqui no vídeo e poder aprender também um pouquinho com o que você tem para compartilhar. Então deixe seus comentários aqui de forma educada, é claro, né? Somos cristãos, estamos aqui lutando para conhecer mais a palavra de Deus, então vamos dialogar de forma educada, respeitosa, tá bom, pessoal? Gostaria de pedir, caso você não me segue lá ainda, vai lá no meu Instagram, Caio César FC, vai ser um prazer para mim ter você lá comigo também. Então vamos entrar logo nesse assunto, pessoal, porque a missão pastoral é uma das mais difíceis que existem. É uma profissão difícil, muitos pastores, né, realmente possuem esse cargo e essa carga também nas suas costas, e não é fácil. Cada vez mais a gente vê o índice de suicídio, de depressão, de ansiedade crescendo entre os pastores. Eu tenho plena certeza, eu sou um pastor, eu entendo essa realidade, eu entendo perfeitamente como que é difícil essa profissão. E como toda profissão, seja ela eclesiástica, né, dentro da igreja ou fora dela, nós temos inúmeros exemplos muito bons de pastores idôneos, de pastores que ao enfrentar essas dificuldades, oram, jejuam, pedem ajuda, né, se humilham diante de Deus e trazem tudo para a glória de Deus. E tem pastores que, ao enfrentar essa realidade, começam ali a buscar outras ferramentas mais humanas, terrenas, para realmente conseguir ter um ministério de sucesso, ter, né, algo que consiga sustentar a sua família. Alguns pastores usam disso também para ter influência política ou ganhos econômicos. Existem vários exemplos também negativos de pessoas que usam dessa profissão, desse cargo, que é um cargo de fé, é uma coisa que as pessoas depositam confiança, né? Então, quando alguém chega lá e fala que é pastor, as pessoas tratam diferente, porque realmente tem essa visão de que é uma pessoa idônea, de uma pessoa realmente boa, de bom caráter. E muitas vezes a gente vê que existem muitos exemplos, né, de pessoas que não têm essa idoneidade toda, né, de pastores realmente narcisistas, egocêntricos, que pensam somente em si, pensam no poder, fazem tudo para ganhar influência na vida das pessoas. Então existem muitos pastores que não estão mais vivendo com a sua comunidade, não estão mais pastoreando suas ovelhas, utilizam o seu cargo simplesmente para escalar coisas e conquistar coisas, mas não tem mais o cheiro das ovelhas nos seus braços, não mais tem as suas camisas manchadas ali pelas lágrimas dos fiéis, das pessoas que ele está cuidando. São pastores distantes, pastores realmente que se esqueceram do real propósito de ser um pastor. Indo direto aqui para o nosso Word, eu quero trazer 3 sinais que demonstram esses pastores que se revestem de uma camada de santidade, mas no íntimo realmente não estão sendo nada santos. Muitos deles ali às vezes são envoltos com escândalos sexuais, escândalos financeiros. Existem tantas coisas ruins que acontecem nesse mundo religioso. Galera, não é fácil. É importante a gente identificar, entender se nós estamos fazendo parte de uma comunidade que possui esse pastor narcisista, hierárquico, egocêntrico, né? Então vamos lá, vamos aqui direto para os nossos pontos. O primeiro ponto que é importante a gente pensar, que são as comparações constantes.
Um pastor narcisista, ele constantemente está se comparando ou com outros pastores, geralmente, né, pastores celebridades, né, igrejas que cresceram mais do que ele, pastores com mais notoriedade, né, mas não apenas se comparando com pessoas de fora, mas muitas vezes se comparando com pessoas de dentro. Pastores narcisistas, eles não permitem muitas vezes que outros irmãos maduros, espirituais, que conhecem muito da palavra de Deus, tragam ali palavras de encorajamento, tanto para a comunidade, ou de exortação, tanto para a comunidade quanto para o próprio pastor. Muitas vezes, quando pastores narcisistas ouvem qualquer tipo de exortação, ou de aconselhamento, ou de crítica, eles realmente veem isso como um ataque e geralmente ou machucam, mancham a imagem da pessoa que falou aquilo, ou simplesmente a afastam. Muitas das vezes acontecem as duas coisas: afasta a pessoa e ainda mancha a imagem dessa pessoa. Pastores narcisistas, eles ficam se comparando constantemente, se comparando com outros membros da comunidade. Se tem alguém que é um pilar, que cresce espiritualmente, que traz uma pregação, alguma coisa diferente, já é abafado ali logo de cara, se comparando com os de fora. É uma comparação tremenda, uma cultura de competição começa a surgir na igreja, uma briga por cargos, porque se você lidera uma igreja, uma célula, né, uma igreja em casa ali, um grupo pequeno, você já é uma pessoa melhor, mais espiritual do que os outros. Aí você começa também a se competir e fica um frenesi, essa cultura de competição tão forte. Então isso é muito perigoso. Um pastor narcisista, ele não divide a glória com ninguém. Ele fica se comparando o tempo todo, sempre quer estar acima de todo mundo, ensina outros líderes, né, a fazerem a mesma coisa, e a igreja toda é machucada nesse ponto. O que nos faz ir para o segundo sinal de um pastor narcisista, que é a falta de empatia. Isso também é muito comum. Pastores narcisistas, eles não conseguem se importar pela dor do outro, da pessoa que está ali ao seu redor. Muitas vezes nós vemos pessoas sofrendo com doenças mentais, doenças emocionais, doenças do corpo, né? Até doenças espirituais. E o pastor simplesmente ele não tem empatia. Ele só se envolve com pessoas que vão dar algo em troca a ele. Ele só quer ajudar aqueles que vão de alguma maneira servir na comunidade ou falar bem dele para alguma outra situação, ou ele vai ter algo em troca. Fica sempre nessa questão de troca, né? Nessa moeda de troca. Dificilmente pastores narcisistas estão nas ruas ajudando moradores de rua, ajudando pessoas que estão ali passando fome. São pastores que até delegam várias coisas para muita gente. Às vezes até a sua igreja tem um bom ministério de misericórdia, um bom ministério de benevolência, mas ele mesmo ir lá se conectar com o outro não vai. Dificilmente esses pastores vão na casa dos discípulos quando tem uma briga familiar ou uma dificuldade conjugal. Dificilmente esses pastores vão para os velórios dos discípulos ou dos familiares dos membros da igreja, né? Geralmente esses pastores, eles só estão preocupados naquilo que vai trazer fama, naquilo que vai trazer alguma coisa para eles. Eles não têm uma empatia muito profunda, porque realmente eles estão focados em outra coisa. A preocupação espiritual deles não é cuidar, a preocupação espiritual deles é desenvolver uma comunidade que tem uma aparência de sucesso, mas não necessariamente uma qualidade espiritual muito forte. E aí a gente chega nesse terceiro ponto, que é o ponto da grandiosidade. Pastores narcisistas, eles têm um ego tão inflado, mas tão inflado, que eles se sentem, na verdade, eles sabem que são maiores do que os outros, mais sábios do que os outros, mais preparados do que qualquer um. A sua opinião é realmente a última que importa e é a maior que importa. O que ele decide fazer é o que tem que ser feito e não tem outro jeito. Pastores com senso de grandiosidade, eles não pregam pregações expositivas. Eles pegam versículos isolados da Bíblia, não analisam ali o contexto bíblico, o contexto da origem, né, tanto geográfica, histórica e também cultural daquela época, e eles vão pegando vários versículos e trazendo a sua opinião com base naquilo que a Bíblia nem está falando. Por quê? Porque ele tem tanta certeza que sabe tudo sobre a Bíblia e que entende mais que todo mundo, que qualquer outra pessoa que discorda está errado. Realmente, pastores narcisistas, eles têm tanta grandiosidade que eles não dialogam com ninguém,
com ninguém, às vezes nem com sua própria família. E como que isso afeta a igreja? Infelizmente, essas atitudes desse pastor realmente fazem com que exista uma cultura onde cada membro se sente menosprezado. Ninguém é bom o suficiente, ninguém consegue fazer as coisas direito, todo mundo está errado o tempo todo e tudo que importa é o que o pastor pensa, acha e faz. Logo, o foco deixa de ser no reino de Deus, deixa de ser no crescimento comunitário, deixa de ser na formação e amadurecimento espiritual da membresia e passa a ser cada vez mais no sucesso do líder e no sucesso da quantidade de membros que vem para aquela igreja. Nisso, a igreja começa a focar cada vez mais em grandes eventos, em grandes espetáculos, em grandes shows que atraem as massas, mas não possui ali uma transformação de coração genuína. Os relacionamentos, infelizmente, se tornam superficiais e aqueles que não servem ao ego do pastor são simplesmente descartados. O corpo de Cristo ele começa a ser cada vez mais corrompido quando a gente vai colocando o ego à frente da missão divina. Não é à toa que existem tantas pessoas machucadas por igrejas, por líderes, que na verdade não pensam em ninguém a não ser em si mesmos. São pessoas que só estão preocupadas com o seu sucesso e não com a qualidade espiritual da maneira que a pessoa vive o evangelho. Meus amigos, esse vídeo aqui não é para fazer um julgamento específico a uma figura A, B ou uma igreja B, C, não é esse o propósito. Mas é importante a gente estar alerta sobre essas coisas, porque isso realmente causa muitos machucados. Essas atitudes egocêntricas e narcisistas de grandes lideranças religiosas, elas realmente não fazem nenhum bem para a glória de Deus, realmente não contribuem para o avanço do evangelho, para o avanço do reino de Deus aqui na terra. A gente precisa estar atento e alerta quando a gente se envolve com pessoas ou comunidades que têm essas características, porque isso não vem de Deus, isso não é saudável, isso não é espiritual. E se você faz parte de uma igreja que é assim, que possui essa cultura, que tem um pastor narcisista, ore muito, converse com outros irmãos, peça ajuda, porque isso não é uma situação fácil e você deve estar sim ciente de onde você está e como você pode estar mais perto de Deus. Aqui no meu canal eu já fiz alguns vídeos falando sobre quando sair da igreja, quais são igrejas que não são saudáveis, o que é uma igreja idólatra. Eu já fiz vários, vou deixar alguns vídeos desses aqui no card, caso você queira dar uma olhada. São vídeos bem bacanas que vão te ajudar. Se o Espírito Santo, na verdade, te guiar para uma outra comunidade, já fiz um vídeo falando também sobre como que eu acredito ser saudável você procurar uma igreja, qual o processo que eu acredito ser espiritual para você ir para uma nova comunidade. Vou deixar aqui no card, caso você queira dar uma olhada. E eu faço muitos vídeos sobre esse assunto porque eu sei que é importante. É uma coisa que a gente precisa falar. A gente não pode fechar os olhos e fingir que isso não acontece, que as igrejas são todas perfeitas, que as lideranças estão maravilhosas. E não é assim. A gente precisa ter esse senso crítico e esse zelo, pela palavra de Deus, pelo seu corpo, Lutar realmente por uma união espiritual saudável. Lutar pela união não é simplesmente aceitar todas as coisas que existem aí, todas as falsas doutrinas e falsos mestres, e pastores narcisistas no caso, mas de fato lutar pela união significa enfrentar aquilo que é errado, falar, apontar aquilo que não está correto diante de Deus e lutarmos para termos algo, comunidades cada vez mais saudáveis e espirituais de acordo com o que a Bíblia fala. Então, se você gostou desse vídeo, eu te convido, por favor, a deixar aquele seu joinha abençoado, esse seu like que faz milagre aqui no nosso canal. Por favor, não se esqueça de se inscrever e ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo toda semana. Para mim vai ser um privilégio poder estar contigo, vídeo após vídeo, a gente crescer juntos no conhecimento da palavra de Deus. E também, pessoal, deixa aqui nos comentários o que você achou disso tudo. Fez sentido para você esses sinais de um pastor narcisista e como isso é perigoso para a nossa fé e para a igreja como um todo? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber sua opinião. Um grande abraço e até a próxima!